Oi, gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou dar instruções para a leitura dos textos, é, nomeadamente do texto, né? A gente está na tela 3. A obra, o texto, a literariedade, tarará, versus teoria do enunciado concreto. Eu não vou colocar essa teoria do enunciado concreto. Eu pensei, né? Ela é um bocado avançada, a gente não selecionou o capítulo, eu não dei indicação a vocês. Não que ela seja um bocado avançada, ela é específica demais, tá? Correção. Ela é específica demais. E, no entanto, eu queria que vocês olhassem, né, o nosso programa e percebessem que eu tenho os seguintes textos aí, né? O texto do Barthes, o texto do Medvedev, né, que é o do método formal, é a coisa do enunciado concreto. Depois eu volto a isso. A gente tem Jerome McGann, Fábio Durão, Frederick Jameson e Carlos Sager. Tá? Para mim, aqui o que eu pretendia fazer com essas referências todas era formar essa divisão que existe hoje entre uma perspectiva que tende a isolar o texto, né, como uma entidade abstrata, como algo que está disponível para o leitor, e uma abordagem materialista e historicista, né, do texto literário, da obra literária, e, sobretudo, eu diria, das práticas de representação, né, que se materializam em textos. Então, eu coloquei também esse texto do McGann porque, a partir da perspectiva das humanidades digitais, certo, de como a gente aborda digitalmente, né, o arquivo, muitos conceitos que dizem respeito à textualidade vêm sendo alterados. De qualquer modo, vamos lá. Eu vou introduzir muito rapidamente Barthes, vocês já devem conhecê-lo, né? Esse é o Barthes, ele morreu atropelado pela, por uma van de lavanderia, né? Eu acho que é um destaque interessante pensar que, naquele contexto dos anos 60, né, os intelectuais que se destacaram, aqueles que representaram mais vivamente o movimento estudantil e que foram porta-vozes de mudanças institucionais que configuram a atual universidade, né, eles sempre ocupam uma posição relativamente marginal dentro do quadro da sociedade como um todo. No caso, Barthes, tal como Foucault, era homossexual. Né? Hoje a gente ainda vive muita coisa, né, mas no contexto era muito pior. Tá? No contexto era muito mais grave. Tanto é que o Barthes nunca se assumiu. Né? Isso aqui é uma ilação biográfica a respeito disso. O biógrafo fala sobre isso. O resto vocês conhecem, tal, né? E aí, o que é que eu trouxe? Eu trouxe aqui a polarização que Barthes faz entre obra e texto. Né? Obra é algo de concreto, fragmento de substância, né? E o texto é um campo metodológico. Cara, usou o proparoxítono aqui, metodológico, tá lindo. Né? Parece um negócio assim importante. Né? Não, mas a obra é só um fragmento de substância, é um peso. Você vê a obra, né? Você diz, pô. E aí, nesse ponto, ele não desenvolve. Ele diz, o texto é dotado de uma força de subversão. Né? Uma das funções sociais é suscitar problemas de classificação. Você diz, pô, o texto suscita problemas de classificação. Né? E existe, no entanto, um outro acadêmico, Stanley Fish, que faz um experimento com isso. Tem um texto nessa sala, ele aproveita uma lousa que estava escrita, né, de outro professor da aula anterior e utiliza aquilo como exemplo. Os alunos entram e ele faz aquilo passar por texto. Né? Ele diz, então, analisem esse texto aqui. E o pessoal vai analisar como se fosse uma produção real. Né? Então, texto é uma coisa que eu estou imaginando, né? No fundo, mas tem uma força de subversão. Mas e a obra? A obra é o que está confinada à doxa? É uma opinião corrente que exclui censura? Aqui, nesse texto especificamente, Barthes está muito preocupado com mobilizar uma crítica à autoridade institucional universitária, né? Porque é a universidade que detém o poder, né, sobre o significado textual. A gente hoje vive um momento que é bastante
democrático da perspectiva de como a gente interage à volta de textos literários, né? Mas nem sempre foi assim. Se vocês pegam livros de história da literatura, ou vocês procuram os comentários críticos antigos, vocês vão ver que eles têm um viés muito mais fechado, né? A interpretação, o sentido do texto tende a ser estável, né? O discurso diz, esse é o sentido do texto, e além desse sentido textual estabilizado por meio da autoridade discursiva, por meio do professor universitário, né? Ele que diz o que é, além dessa estabilização, a gente tem uma leitura que tende à moralização, que os textos eles são úteis, e eles são úteis, independente disso, né? Mas eles são úteis porque eles transmitem valores morais. E eu particularmente gosto dessa perspectiva de olhar para as representações, né, humanas e pensar que existe aqui uma preocupação ética. Quando eu sempre escrevo um texto, eu não estou pensando só em mim. Tá? É claro que outra pessoa pode pegar o meu texto depois, que foi entrada de um diário, e transformar em outra coisa. Mas, a partida, esse simples ato de escrever, pegar algo na sua mão e transmitir, guardar, né, está ampliando essa relação com uma ação, um evento, algo, né, que está acontecendo no mundo e que aconteceu a mim, por exemplo. Portanto, existe uma dimensão ética que não pode ser erradicada, né, dos textos. Mas, no caso, a ideia era de que a obra literária tinha de ter um compromisso claro, evidente com a ética, ok? Então, essa estabilização do sentido textual serve a isso. Mas aí, continuando com a nossa polarização, né, o Barthes diz, o texto aborda-se, prova-se, pratica o recuo infinito do significado. Fiquem com isso. Recuo infinito do significado. Quer dizer, toda vez que eu digo, o significado é aqui. Não, não, não. E qual o significado disso? Mas isso aqui não, mas isso aqui remete a não sei o que lá. Não, mas e essa remissão aqui, isso aqui é uma referência indireta, porque, na verdade, o tal autor, ele começou utilizando uma palavra que era lá do século XVI. Daí ter esse movimento serial de desligamentos, encavalamentos, de variações, uma lógica metonímica, tá? Lógica metonímica, né, é a da contiguidade. Eu digo, a sala está bem, né? Quando eu entro em sala, eu digo, então, a sala está bem, vocês estão bem, né? Mas não são salas, são as pessoas que estão dentro da sala, dentro do espaço, né? E o texto é finalmente um jogo, certo? Enquanto a obra é limão azedo, né, gente? E depois aqui está propriamente a disciplinaridade, né? A obra está relacionada ao estudo das fontes, influências, satisfaz, né? A obra satisfaz ao mito da filiação, certo? De modo que não perturba nenhuma filosofia monista, né? Monista quer dizer que só adota um ponto, uma perspectiva, tá? Uma perspectiva, né, em que o bem é X e o resto é mal, o plural, no caso. Né? Portanto, o mito da filiação é precisamente essa tentativa de ancorar o sentido do texto, né, na constituição do próprio autor. Dizer, não, esse texto aqui significa tal coisa porque fulano de tal viveu isso aqui. A gente sabe que isso aqui é o significado do texto porque está lá na biografia dele. Né? Mas, assim, quando a gente para pensar, esse conceito de obra, né, que dentro do contexto da Universidade Francesa tinha uma conotação muito forte, obra-prima. Né? O que é a segunda Anatole France? O que é a crítica? É as andanças, as aventuras da alma em meio às obras-primas do espírito. É essa obra que está em jogo aqui, tá? Que está sendo criticada. E aí, no entanto, o texto a gente continua com essa coisa de pluralidade, explosão, disseminação, citações, referências, ecos. Eu digo, pô, massa, radical, caramba. Radical, tá? Mas, na prática, o que a gente tem é muito mais um texto que mobiliza um certo discurso dentro da academia do que propriamente uma preocupação teórica, né? Com dizer, isso aqui é uma obra de tal modo, isso aqui é um texto. Porque a partir não existe essa separação. Tá? Ele continua lá com as acusações dele, eu fiz aqui um resumo. Vocês podem, por exemplo, pausar o vídeo e olhar agora, né, o que está escrito aqui no nosso quadro.
fiz um resuminho do texto, organizando um pouco melhor do que está lá no BART. Mas não era isso que eu queria chegar, não. Eu quero avançar, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem me pedir outro vídeo e eu passo para vocês. Tá? Eu trouxe aqui exemplos de coisas que a que o Barthes se refere, nomeadamente o texto na Idade Média. Né? A gente tem esse conceito de texto como algo que tem de ser lido continuamente e que tem de ser lido palavra a palavra. Né? A gente sente culpa quando salta uma página do romance. Tipo, será que aconteceu alguma coisa ali? Será que aquela palavra que estava ali não significava algo especial? Será que os modos de leitura antigos não dizem respeito a isso. As pessoas liam os textos conforme eles eram úteis. Né? Portanto, aqui do lado direito eu trouxe, eu quero que vocês percebam, além das ilustrações que os copistas e leitores colocavam nas margens dos livros, isso se chama marginalia, né, por conta disso. Além disso, o texto, vejam essas marcações em azul e vermelho aqui, tá? Azul e vermelho. Tudo isso aqui eram separações, tá? Para dizer, ó, esse período acaba aqui e aqui começa outro período. Aqui acaba um período, começa outro período. Porque o texto era escrito continuamente, vejam só. Continuamente, tá? E aí, com a imprensa e o barateamento do papel, fica muito mais fácil lidar com esse tipo de coisa e a gente pode diagramar melhor a página, tá? Ela é concebida como esse espaço, né, de vazios que eu posso organizar de diversos modos. Já era um pouco assim antes, mas com essa vantagem de não precisar poupar no papel. Né? Portanto, aqui do lado esquerdo a gente tem precisamente isso. Isso aqui é uma página de um compêndio, havia muitos compêndios. Muitos compêndios como esse aqui circulavam, tá? Sobretudo em latim, né? Eram as chamadas ciclopédias, tá? Portanto, aqui tem um exemplo, né? Você procura um tema lá no índice sobre o pecado. E aí você vai encontrar várias citações sobre o pecado. Por que isso existia? Porque a escrita, ela cumpria essa função memorial, sobretudo, mas na mão dos sacerdotes, na mão dos religiosos, tá? E para você fazer um sermão, você tinha de elaborar muita coisa. E você ia ler todos esses livros, mas nem a pau que você ia ler tudo. Você ia atrás dos compêndios, que várias outras pessoas já tinham trazido, né? O compêndio vai sendo feito de mão em mão, vai sendo repetido e tal, tal, tal. Tá? Você ia atrás de um compêndio, né? E procurava. Então, quando a gente olha, sei lá, eu gosto muito de ler Montaigne, né? Michel de Montaigne e os ensaios. A gente olha lá, o cara começa. Porque o autor tal diz não sei o que lá, aí ele plá, 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 comenta. Porque e o autor X já diz o contrário, e fulano de tal diz também não sei o quê, e a respeito disso diz ainda, ele leu aquela porcaria toda, mas não leu. Ele tinha diante dele, e eu tenho como provar isso, eu ainda vou escrever um texto sobre isso, né? Ele tinha diante dele, precisamente, né, um desses manuais que trazia a sequência de citações diversas a respeito de um tema, e ele foi comentando esse tema. Né? E eu sei disso porque um dos ensaios de Montaigne é quase idêntico a um texto de Camões. Né? E aí você diz, pô, um ensaio aqui e um poema. Mas eles estão trazendo as mesmas figuras, as mesmas informações, discutindo, claro, com dois meios distintos e tudo mais. Né? Portanto, eu trouxe aqui um exemplo de uso selvagem do texto. E querem saber, eu acho que os textos têm de ser usados assim. Um comentário sobre a nossa situação institucional. Uns anos atrás eu li um texto falando que a coisa da internet, digitalização, era temerosa porque ela produzia intelectuais que não tinham compromisso com o pensamento. Com isso de ler um texto, aprofundá-lo, tal, tal, tal. E, na real, isso é potencial, né? Você pode ser só o cara que pega muita citação, mas se você é só o cara que tem um monte de citação na sua mão, o que é que você faz com elas? Não adianta, né? Existe um crítico, também francês, ele diz que é preciso ler tudo e rápido, né? Ler tudo, absolutamente tudo e rápido, mas digerir devagar. Portanto, aquilo que importar, que você selecionar do conjunto, você tem de mastigar, tá? É Jean Baudrillard, o nome do crítico. Tem um texto dele na nossa bibliografia, tá? E aí eu trouxe aqui, finalmente, a posição do Fábio Durão, tá? No artigo do texto à obra. É uma forma de lidar com a coisa de Barthes, né? E de dar certas respostas que, para mim, estão bem alinhadas
aquilo que seria um materialismo dentro dos estudos literários, né? Para mim, sobretudo, eu acho que é sobretudo importante essa perspectiva da obra, né, como algo que rompe com a dinâmica social. Parem para pensar o que é, né, 1960, o que é a obra concentrada na mão da autoridade, né? As pessoas não têm acesso. A defesa do texto coincide com o alavancamento, né, a democratização da universidade, alavancamento do acesso e tudo mais. Democratização da universidade, isso é ótimo. Ao mesmo tempo, a gente acaba desenvolvendo uma porosidade extrema, esquecendo que a universidade ainda assim é uma bolha. Ela ainda se separa do mundo. Ela faz isso, é claro, para a gente poder pensar melhor, para a gente não ter uma necessidade se manifestando diretamente. A gente diz, não, pera, o mundo acaba aqui, e aqui começa o pensamento, a gente vai avaliar isso aí e vai procurar a melhor solução, né? Vai pensar isso melhor. Então, esse modelo aqui, né, da obra como algo que rompe com o fluxo, quer dizer, eu olho para um texto, eu respeito a materialidade dele, eu digo, esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. Eu tenho uma certa experiência de transporte histórico, eu digo, o significado desse texto, ou dessas palavras, era tal na época. Que tipo de sentidos, né, que tipo de usos pode ter esse texto, então? Né? E, sendo esse o uso, o que é que eu posso entender? Né? Que relação eu posso ver entre essa época e a minha? Enfim, a obra, como um conceito forte, né, permitiria romper esse fluxo, né, essa dependência contínua das coisas. Depois, é claro, tem o resto aí do resumo, possibilita o surgimento da diferença, isso não é anulado relativamente ao texto do Barthes, né? Eu gosto da perspectiva que o Fábio desenvolve aqui de produzir uma distância, tá? Ou seja, eu não vou simplesmente dissolver essa diferença que surgiu, que eu percebi, né, no meio do fluxo, eu vou isolá-la, pensá-la bem, né? Para mim, isso aqui, esse modelo da obra que o Fábio tenta trazer contra um modelo de texto bartesiano, diz precisamente respeito a como a gente interrompe o mundo. E diz, eu vou pensar no caso do mundo, eu vou pensar na minha experiência, eu vou pensar na história, eu vou pensar o que a literatura está fazendo aqui, certo? Isso aqui é a postura básica da crítica, né? E eu trouxe aqui também à esquerda, no canto inferior, na verdade, metade para baixo, né? É uma citação do Manifesto do Partido Comunista, tá? Porque esse é o modelo, por assim dizer, com que o Fábio vai operar nesse texto, né? A ideia de que esse fluxo, essa contínua relação de tudo com tudo, a série de deslizamentos metonímicos, a evolução constante de tudo que o texto bartesiano promoveria, é precisamente a mesma coisa que o dinheiro faz, que o capital faz. As relações rígidas e enferrujadas, dizem Marx e Engels, né, com suas representações e concepções tradicionais, são dissolvidas e as mais recentes tornam-se antiquadas antes que se consolidem. Tudo que era sólido desmancha no ar. Né? Tudo que era sagrado é profanado, tal, tal, tal. Ou seja, essa série de transformações, embora a gente diga, putz, uma revolução, energia, transformações radicais, tal, 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 o fato é, às vezes, elas obedecem a certos imperativos que elas cujos, né, vamos dizer assim, melhorando, obedecem a imperativos que vão na contramão, muitas vezes, daquilo que é o interesse de uma revolução. Tá? Tanto é que, sim, viver a democracia burguesa é muito melhor do que viver o senhorio feudal, sem sombra de dúvida, né? Mas as promessas de igualdade que existiam, né, no programa burguês, elas fracassaram. Igualdade, solidariedade, né? Liberdade. Liberdade para quê? Se eu não tenho dinheiro para comer. Portanto, é interessante pensar como esses conceitos com que a gente lida na teoria da literatura refletem necessidades sociais também. Tá? Não de maneira direta, às vezes simplesmente porque é como a gente ingressa nesses universos institucionais. Tá? Quer dizer, eu não parei, sentei e pensei, qual é a necessidade da sociedade hoje? É claro, eu posso fazer isso. Em alguns casos, né, vou fazer isso depois de fazer uma pesquisa sobre a sociedade, coisas tais. Tá bom, gente? É só isso. Eu coloquei questões aqui, vocês podem pausar e dar uma olhada nelas, tá?
E, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês leiam os textos, né? Eu fiz aqui uma abordagem muito rápida mesmo, muito rápida, e vale a pena ler esses textos com um certo vagar, para entender, para entrar nesse mundo, né? Até para se comover com o estilo bartesiano, que é gostoso de ler, certo? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchauzinho.